Primeiro, Lívia, queria agradecer a sua disponibilidade de vir aqui falar com a Polyangels e compartilhar com a gente a sua experiência nesse mundo de Venture Capital, em particular de Corporate Venture Capital, né? Que é uma coisa que está aquecendo e que a gente sabe que é um pouco diferente de Venture Capital, mas hoje você vai contar todos os segredos para a gente, né? Rubens, super obrigado. Para mim é um prazer estar aqui. A Polyangels já vem acompanhando há bastante tempo, mas não sabia que vocês já estavam na 14ª investida, então parabéns, porque é bastante investimento mesmo em 3 anos de operação. E a ideia hoje é contar um pouquinho, né, para vocês do case da Wayra como um CVC. Então eu vou começar com uma introdução, contextualizando, né, como que a Wayra começou. Bom, para quem não conhece a Wayra, nós somos um hub de inovação aberta do Grupo Telefônica e da Vivo, né, aqui no Brasil. É uma empresa global, ela surgiu há 10 anos atrás, então a gente já roda aí a operação, né, há 10 anos globalmente, e no Brasil já temos 9 anos de experiência. Os hubs, eles estão presentes em 10 países, então isso também é um diferencial, essa questão da internacionalização, né? Nós temos diferentes hubs onde o Grupo Telefônica tem presença. E o Brasil é um dos principais mercados, né, em função da Vivo. Então, ela surgiu, a Wayra, aqui no Brasil, em 2012, como uma aceleradora de startups. Naquela época, né, o ecossistema ainda era muito early, a gente estava começando, né, engatinhando, então tinham poucas aceleradoras, inclusive, no mercado. Eu acho que, como corporates, era só a Wayra e a Porto Seguro, né, com oxigênio, naquela época. E ela começou como aceleradora principalmente para ter esse track record, né, de se engajar com startups e apoiar essas empresas, para entender como funcionava essa dinâmica. Então, lá no início, a gente apoiava empresas bem early stage, né, que estavam começando ali a dar os primeiros passos mesmo, a encontrar o seu product market fit. Então, era um apoio que as empresas ficavam residentes no espaço da Wayra por 6 meses, então eram batches de aceleração. E a gente fazia o investimento com cheques muito pequenos, né? 10 anos atrás era coisa de 100 mil reais, né, em troca de equity. Então, a gente foi adquirindo, né, bastante ali experiência na aceleração de startups, e era um gap na época, porque a grande maioria das empresas estavam nessa fase inicial, não era um ecossistema ainda, né, não se engajavam quase com corporações, e a própria corporação também não tinha um estágio de maturidade ainda para esse engajamento com startups. Então, a Wayra era uma empresa bastante apartada, e inclusive a marca, tudo era muito desconectado da corporação, que era uma forma dela se posicionar no mercado, ter autonomia e principalmente velocidade para fazer os investimentos. Então, até 2018, a Wayra funcionou como uma aceleradora de startups, e a nossa tese, antigamente, era que podia investir em qualquer tipo de empresa, né, tendo os pré-requisitos ali de potencial de escala, de tecnologia, mas não tinha uma dependência ali de relacionamento com o Grupo Telefônica. E aí, eu acho que esse é um ponto importante para frisar, que até 2018 foi assim, e aí teve uma mudança de estratégia bastante significativa, né? De 2018 para cá, a Wayra deixa de ser aceleradora e passa a se posicionar como um hub de inovação, e com o seu corporate VC. Então, o que muda nessa dinâmica, né? Nós não temos mais startups residentes, porque a gente passa a investir em empresas mais maduras, que estão em fase mesmo de tração e não mais tão early stage, né? E também a nossa tese, eu acho que essa foi a principal mudança. E a tese passou a ser fit first. O que a gente fala que é esse fit first, né? Hoje, para eu investir em alguma startup, qualquer que seja, eu preciso ter uma clareza de potencial de negócios que essa startup ou essa tecnologia vai ter na cadeia de valor do Grupo Telefônica, né? Seja aqui na Vivo no Brasil ou nas outras empresas fora do país. Então, a tese mudou bastante, o nosso ticket também de investimento foi aumentando. Então, atualmente, nós investimos em startups que já têm produto validado, faturamento recorrente,
e estão nessa fase mesmo de tração e escala, né, de crescimento. Eu participo em rodadas que vão desde um investimento seed até uma série A. O nosso ticket é de $250 mil, então eu invisto aí em torno de até 1,5 milhão por startup. E geralmente a gente é um follower, né, na rodada pelo estágio de empresas que nós estamos buscando. Quem investe como líder da rodada são os fundos, né, de venture capital. Eles lideram e a gente entra como um follower compondo essa rodada, mas principalmente como sendo o nosso posicionamento de investidor estratégico. Então, esse é um pouco do contexto geral para vocês da tese, e aí a gente pode aprofundar um pouco mais, né? Mas a principal mudança é porque a própria corporação atingiu um estágio de maturidade, né, que passa a fazer sentido ter essa validação de fit. Então, o que a gente busca como meta é realmente gerar negócios entre a corporação e as startups investidas. Qual foi o trigger para falar, não, vamos deixar de acelerar, agora vamos fazer esse... Eu acho que foram vários fatores, na verdade, né? Mas os principais que nos levaram a essa mudança, por mais que o mercado, né, antigamente ele tinha um gap e eram a maioria das startups early stage, então a gente precisava apoiar aquelas empresas para elas passarem dessa fase. Hoje em dia a gente já tem um mercado muito mais maduro. Então, quando a gente tenta fazer negócios numa startup que ainda está num estágio muito inicial, com uma grande corporação, é muito difícil. As barreiras são enormes, porque já começa no processo de compras, depois os pré-requisitos de TI, de compliance, então são muitas barreiras que precisa ter uma robustez necessária, até porque se o produto der certo, a gente vai trazer uma escala que muitas vezes a startup não está preparada para atender. Então, essa eu acredito que foi a principal razão por essa mudança, né? Então, a Wayra, ela se estabeleceu como hub, fez ótimas escolhas mesmo na fase mais early stage, tanto que a gente colhe frutos até hoje de investimentos feitos naquela época, né? E depois disso, a gente passou a pegar startups mesmo num recorte, né, de estágio mais maduras, porque aí sim a gente consegue fazer negócios com a corporação. Porque a Wayra surgiu, o nosso propósito, né, a nossa missão sempre foi ser esse braço junto no ecossistema, né? Então, olhando para essas novas tecnologias, startups, o que está surgindo no mercado, então a gente tenta sempre, tem uma função ali de antecipar um pouco o futuro, né? A gente já começa a ver os sinais fracos, fazer quase que uma metodologia ali, um pouco de foresight, de ver o que está surgindo nos horizontes de inovação e traz para a companhia oportunidades, né, que a gente entende que pode ser alavancadas. Então, seja para melhorar processos internos, quanto para poder acelerar a entrada em novos mercados, né? Então, é uma via de mão dupla ali dos tipos de startups que a gente traz. E quando a gente começa a se engajar com startups mais maduras, a nossa meta de geração de negócios entre a Wayra e a corporação começa a aumentar significativamente. Então, hoje essa é uma das minhas principais métricas, é o volume de negócios que eu gero para essas startups. Olivia, vou te dar um exemplo meio apartado do que você falou, mas só para tentar construir uma resposta para uma dúvida que eu fiquei aqui, né? A Votorantim Cimentos, ela criou dentro dela uma empresa chamada Juntos Somos Mais. E depois juntou, não sei se você conhece o case, mas depois juntou Tigre e Gerdau. Então, eu olho para aquilo, é um movimento, por um lado, realmente eles estão criando uma startup com grande potencial, mas é também um movimento estratégico deles em relação ao varejo. Então, isso coloca, a questão, na verdade, o quanto do teu indicador está vinculado à própria empresa, mãe, digamos assim, e o quanto está vinculado a processos normais de avaliação de startup, porque você pode fazer disso como parte de uma estratégia de inovação da empresa, né? O que muda um pouco o jogo aqui em relação a fundos tradicionais, né?
Sim, eu acho que é uma ótima pergunta, Walter, porque a gente se coloca como uma alavanca mesmo da estratégia da empresa, né? Então, a tese de investimento da Wayra está diretamente ligada à estratégia do negócio. Então, nos temas que são prioridades, né, como verticais do que a gente está buscando, para dar alguns exemplos mais concretos para vocês, né? Eu tenho uma vertical de transformação digital, que essa é tudo que melhora os processos internos. Então, são startups que vão trazer soluções e elas se tornam fornecedores da Vivo, né? Essa é uma vertical que permanece ali, a tese pode ir mudando, mas essa está sempre presente. Depois tem outras temáticas de tecnologias, que são mais relacionadas a uma empresa mesmo de tecnologia e telecomunicações, né? Então, tudo que está relacionado a dados, né, massivos, então Big Data, Analytics, os modelos AI, quando a gente fala de cibersegurança, antifraude, são verticais estratégicas para nós, assim como IoT e 5G, Edge Computing. Então, está muito relacionado ao core do negócio, né, as atividades que a Vivo já desempenha, os produtos e serviços, né. E depois a gente tem uma outra vertente, que eu acho que vai mais em linha até com esse caso da Votorantim, da Gerdau e da Tigre, né, que se juntaram nessas parcerias, é uma frente de novos negócios, né? Então, a Vivo está olhando para novos negócios que não são tão óbvios para se pensar numa empresa de telecomunicação, né? Mas ela está se posicionando como uma empresa de tecnologia. Então, por exemplo, serviços financeiros. Faz todo sentido a gente atacar serviços financeiros, porque, né, afinal, a gente tem uma base de clientes de mais de 80 milhões, né, de clientes pegando entre CPF e CNPJ, né? Então, tanto na vertente B2B, B2C. Então, faz todo sentido a gente entrar com serviços financeiros, tanto que a Vivo lançou o Vivo Money, que é uma carteira digital, o crédito também, o microcrédito. Então, a gente vem buscando startups para trabalhar nessas novas frentes. Um outro exemplo é em saúde. Foi anunciado recentemente, ainda não foi lançado no mercado, mas já foi anunciado o posicionamento da Vivo na vertical de saúde. Então, vocês devem pensar, né? Mas o que a Vivo vai fazer em saúde, né? Não é o core da empresa. Mas, principalmente com a pandemia, né? A gente tem visto a mudança no comportamento do consumidor para aderir a planos, né, digitais em telemedicina. Então, com isso, precisa muito a parte da conectividade. E a Vivo tem a base de clientes muito grande. Então, ela está se juntando em parcerias estratégicas. A gente fez agora uma parceria com a Teladoc para lançar o produto Vida V no mercado. Então, vai ser um plano, né, de telemedicina. E o que é a Wayra? Como que a Wayra entra, né, nesse contexto? Ela vai buscar startups relacionadas à saúde e bem-estar para a gente compor a proposta de valor. Então, ela entra primeiro com esse produto e nós vamos compor com outras soluções que o cliente também possa aderir. Então, vai ser quase que um bundle e uma receita compartilhada com startups. Então, essa é uma forma de fazer parcerias, né, com outros parceiros que já têm competência, né, por exemplo, em saúde, né, que não é nosso caso, mas a gente entra com a conectividade à base de clientes. Então, é uma complementariedade, né, e as startups podem escalar os seus negócios junto com esses parceiros. Então, acho que esse é um exemplo que mostra como que a gente pode ser uma alavanca estratégica. Ok, se entrar um corporate venture na startup logo cedo, a saída da startup não fica um pouco restrita, as opções de saída lá na frente? Isso é mito ou é fato? Não, é uma boa pergunta, Rubens, porque isso, acho que os corporates até já sofreram muito no passado em função disso, e acredito que até mesmo por alguns perfis de corporates, né, que atuaram dessa forma no passado. Mas, na minha visão, eu acho que não diria que é um mito, mas eu acho que a chance é mínima disso acontecer. Depende muito de cada corporate, né? De cada CVC. Então, para te dar um exemplo, a Wayra, com 10 anos de operação, ela já investiu mais de 300 milhões em 800 startups no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente já está fazendo fizemos na semana passada, atingimos a marca aqui de 83 investidas, e hoje no nosso portfólio tem 33 startups.
né? Com esse track record, a gente consegue concluir ciclos, né, de exits, e o nosso perfil nunca foi de controle ou para aquisição de empresas, né? O que a gente quer realmente, e esse é o perfil do Corporate Venture, né, da Telefônica. Por isso que eu acho que vai muito caso a caso. Mas o que é o nosso intuito como meta é explorar, por isso que a gente investe mais early stage, então a gente faz ali diversos investimentos em N tipos de tecnologia e tenta fazer provas de conceito e projetos com essas empresas, né? Alguns deles vão se tornando parcerias mais estratégicas, como é o caso, tem vários casos, mas a Trocafone é uma parceria estratégica. A gente tem vários outros para fornecimento, então a GUP de recrutamento e seleção passou pela Wayra, a gente fez uma saída secundária e ela é um fornecedor da Vivo, então hoje ela faz todo o processo de recrutamento e seleção de forma digital. Então não é nosso intuito adquirir esse tipo de empresa, né? Então é muito mais dela se transformar em fornecedor ou vender serviços, produtos e serviços para a nossa base de clientes. Então, pode ser que no futuro, né, conforme essa relação vai evoluindo, pode ter um viés ali muito estratégico, né, que possa trazer uma vantagem competitiva para a corporação e ela fazer uma oferta de aquisição. Isso nunca aconteceu, pelo menos aqui no Brasil, nós nunca tivemos nenhum caso de aquisição, então não é o perfil do nosso corporate. E eu acho que um ponto importante é a tese, né, diz muito sobre o que está por trás, né, as suas intenções, e eu acho que é muito importante ter essa transparência, essa clareza entre o CVC e o empreendedor. Então, quando a gente entra, e inclusive com os fundos também, né, que são co-investidores, a gente entra sempre minoritário em startups que o founder tem os seus 70%, em média, né, pelo menos, do cap table. Então, a gente quer realmente investir no empreendedor, na pessoa, e que ele tenha as rédeas do negócio, né? Então, o nosso papel é realmente tentar gerar contratos e negócio para ele. Inclusive, a gente não coloca nenhum tipo de exclusividade. Eu apresento as startups para os competidores, inclusive, porque a gente quer que ele cresça, né? Então, quanto mais ele crescer e com todos, a Vivo acaba sendo uma chancela muito importante no mercado, né? Então, a gente apresenta tanto para competidores quanto para outras corporates, né? Que a gente tem muita relação com outras empresas e com hubs também de inovação. Então, a gente apresenta esses cases, que é uma forma de abrir portas. E com os fundos, né? Eu acho que é super importante também, porque cada um agrega de uma maneira, né? Então, os fundos, ele vem com um mindset ali de crescimento que vai apoiar muito na estratégia da startup. Então, geralmente, eles exigem uma cadeira de board member, né, com direito a veto. Então, tem muito uma relação ali de um nível de controle muito maior do que o que a Wayra exige. O que a gente não abre mão? Acesso à informação, então information rights é sempre necessário, né? Porque a gente quer saber o que está acontecendo na empresa até para poder ajudá-la e também apoiar nesse direcionamento. E também a gente sempre não abre mão de put, então se qualquer coisa acontecer, né, a reputação da corporação é muito importante, então a gente tem que ter uma opção de saída. E a gente não pede, por exemplo, cadeira de board member. Eu só peço de observer, justamente para não ter nenhum tipo de veto ou controle. Então, quando eu penso na jornada do empreendedor, eu não consigo ver muitos contras para o empreendedor, porque uma corporação, sendo estratégica, o que ela traz? Negócios e escala, né? E muitas vezes a validação técnica do produto que um VC não consegue. Então, a gente troca muitas análises, porque quando a gente está, né, fazendo uma rodada, um co-investimento, eles olham muito para o potencial da empresa, a gente avalia também a empresa e o empreendedor, a tecnologia, mas quem testa realmente, né? Quem valida se aquela tecnologia, qual o diferencial dela na prática? São as áreas técnicas da corporação. Então, a gente usa muito isso também para apoiar no processo de validação de uma startup.
E os fundos, a gente costuma, né, se o nosso cheque chega num momento que já não faz mais sentido para a startup, a gente tem também fundos que investem mais late stage, mas aí tem que ter uma relação já muito sólida, né, um sponsor muito presente ali nessa relação com a corporação para fazer um investimento late stage. Então, a Wayra vai até certo ponto, fazendo follow-on também, e depois a gente tem outros fundos. E temos também participado de ciclos aí de exits, né, de sucesso. Então, para dar alguns exemplos para vocês, a Social Miner, que foi adquirida pela Local Web, fazia parte do portfólio da Wayra, a Link API, que foi adquirida pela Semantics. Então, esses todos exits bastante recentes, né? A gente teve também a TeraVoz, que foi adquirida pelo Twilio e continua fazendo negócios com a Vivo até hoje. Então, isso mostra o nosso perfil. Então, nada melhor do que, né, olhar o histórico e, principalmente, eu falo muito para os empreendedores, né, conversem com outros empreendedores que já são parte do nosso portfólio, porque eles podem, né, melhor do que nós ali, dizer como que é essa relação, se ajuda ou se atrapalha. Então, eu acho que esse mito de controle vai muito de acordo com a tese e o perfil de cada fundo. E lá na frente, se o empreendedor tiver mais uma opção de saída, é sempre bom. Então, tanto o fundo quanto o empreendedor, por mais que não é nosso intuito adquirir, né, no primeiro momento, se isso acontecer lá na frente, a decisão está sempre na mão do empreendedor, né? Fala um pouquinho do seu deal flow e do seu critério de seleção. E começando pelo deal flow, como hub, né, e essa até foi uma das escolhas da gente migrar para o Cubo, né, o espaço da Wayra fica dentro do Cubo, porque é um hub dentro de um hub muito maior, né? Então a gente está buscando ali densidade de startups para estar presente no ecossistema mesmo. Então é uma busca, tem várias formas, a gente faz uma busca ativa, né? Então, através de reportes, das notícias de mercado, análises, base de dados, né? De deal flow, de rodadas de investimento. Então, a gente sempre está avaliando. Eu tenho um time de scouting que está sempre buscando. Os eventos também são super importantes, os bets de aceleradoras, acompanhando o portfólio, né, de angels também, porque nós somos ali o próximo cheque. Então, no caso da Poly, em alguns casos pode até haver um co-investimento, né, dependendo da rodada, ou o próximo cheque também. Então, a gente está sempre de olho nos portfólios e fazendo reuniões de relacionamento, né? Essa é uma parte do meu trabalho que eu faço continuamente, de relacionamento, tanto com VCs quanto CVCs também, né? Então, essa é uma forma de buscar. Outra que a gente tem é buscando dentro da Vivo. Então, a gente tem uma metodologia, junto com o time de inovação também interno, né? Eles fazem um mapeamento de pain points ou de oportunidades. Então, qual é aquela dor ou oportunidade que é uma prioridade de determinada diretoria, né? E aprofundando naquele entendimento, se for algo que é aderente para uma startup tratar, a gente abre desafios para o mercado. Então, para te dar um exemplo, nós abrimos um de logística, com 6 desafios, o de logística. Então, dentro do macro tema logística, tinham lá 6 desafios. As startups se inscrevem, a gente seleciona. Então, a Wayra faz uma análise mais geral da empresa em si. Então, o que a gente olha muito, né? O empreendedor, qual a experiência dele, o produto, né? Se ele já tem um produto validado, cliente pagante, quem são esses clientes? A gente olha o mercado, potencial de mercado e da tecnologia, se tem barreira de entrada, qual que pode ser aquele potencial, se é só no Brasil ou tem potencial também de escalabilidade internacional. E também a parte técnica, que aí sim a gente conta com a ajuda dos executivos da Vivo, né? Para eles avaliarem também tecnicamente aquela empresa. Então, compondo ali o nosso deal flow, passa pela análise, a gente vê quais empresas têm uma relação ali para atender aquele desafio, e aí sim a gente faz uns eventos de speed dating, né, em que as startups se apresentam, e depois elas seguem para a prova de conceito. Então, agora,
Nesse momento, a gente está fazendo provas de conceito de logística, então tem que ter também um direcionamento do time interno, né, para ter ali dedicação e recurso naquele período para avaliar realmente as POCs, e dali adiante, né, é uma decisão ali de go, no go, se vai realmente fechar um contrato ou vai seguir para uma RFP, e aí sim a gente acompanha também esse pós-venda, né, que é depois que a startup fechou, como que monitora esses KPIs de contrato. Então, essa é uma forma de fazer, e a gente tem também a busca ali, que eu digo, passiva, porque as próprias startups, né, elas se inscrevem também no nosso site. Então, seja por desafio ou no link Escreva Sua Startup, que é uma porta aberta o ano todo. Então, eu tenho um time ali de scouting que está só avaliando startups. E aí a gente tem algumas etapas internas, né, até chegar, por exemplo, na construção de uma tese e submeter a startup para um comitê de investimento. E mais ou menos qual é o número de startups que vocês olham? Até o meio do ano, a gente já tinha avaliado mais de 300. Então, são poucos investimentos. Eu acredito que dá em torno de 100 para 1, é a média, né? Tem anos que, depende, se a gente abre muitos desafios também, esse número aumenta, né? Mas em torno de 100 para cada um investimento. Como é que você foi parar nesse mundo de venture capital? Dessa história, porque não é muito óbvio, né? Mulheres em venture capital, e esse é uma causa até que eu pessoalmente estimulo também e tento apoiar, né? Porque a gente precisa muito mais representatividade, né? Então, eu comecei minha carreira principalmente em áreas ali de inteligência de mercado e estratégia, né? Porque na época nem existiam áreas de inovação. Então, eu acho que foi uma migração ali quase que natural. Eu sempre gostei muito de atuar próximo do direcionamento do negócio, né? De fazer parte ali da estratégia, de saber para onde está indo. Então, eu me encontrei nessas áreas, né, de inteligência de mercado e estratégia, e com o tempo, que nem a gente fala hoje, né? O cientista de dado era o antigo estatístico, né? Das áreas ali de inteligência. Então, é uma migração natural que foi acontecendo. E eu fui vendo, né, as empresas que estavam mais avançadas no tema de inovação e decidi também migrar minha carreira para esse direcionamento. Então, eu fui estudar muito, fazer benchmarking em empresas de inovação. E foi quando, na EDP, eu acho que eu tive uma jornada bem particular, assim, de formar mesmo do zero um time inteiro de inovação. Então, quando eu assumi no Brasil, né, a EDP é uma empresa portuguesa, então lá em Portugal, eles já tinham um time muito robusto, formado, já tinham um CVC há mais de 10 anos, desde 2007 eles tinham um CVC, então já era uma empresa muito madura num ecossistema, né, que é muito pequeno, mas muito bem desenvolvido, né, são cases aí internacionais. E ali eu tive a oportunidade de começar do zero, então desenhando mesmo a área, tudo que era importante, desde cultura interna de inovação, P&D, indo para programas de aceleração de startups até evoluir para o CVC. Então, eu fui responsável pela criação da EDP Ventures no Brasil. Então, e foi muito bacana essa jornada, porque quando a gente começou a fazer aceleração, né, de startups, através do programa Starter, a gente atraía essas empresas, né, nas temáticas estratégicas, então, desde mobilidade elétrica, por exemplo, era um tema super estratégico, né? E essas startups se engajando com a corporação, a gente fazia projetos e chegava no fim desse processo, né? Quando dava tudo certo, tinha uma oportunidade clara ali de investimento, né? E que não estava sendo aproveitado. E foi aí que a gente foi estudar, então, como criar um CVC, colocamos em prática e hoje o CVC está rodando e com vários investimentos, né? Então, foi assim essa jornada. E depois, por que eu migrei também para a Wayra, né? Porque a Wayra já era um benchmark para mim desde o início, quando eu fui estudar esse mercado. A Wayra é uma referência internacional e está muito bem estruturada até em termos de ser uma empresa global. Então, eu tenho os meus pares em outras 7 geografias, a gente troca muita experiência,
né, no engajamento com startups, e ali a gente tem a oportunidade de ver também as diferentes tecnologias, como se comportam nos continentes distintos, né? Então, o estágio que estão determinadas tecnologias, né? Então, na Wayra, eu vi uma oportunidade de estar junto de quem sabe fazer melhor, né? Então, me aproximar desse ecossistema e sendo uma Vivo por trás, né, é um outro patamar mesmo de corporação. Então, isso exigiria muito mais de mim como um desafio, né? Deixa eu fazer uma pergunta, né? Até pelo momento onde vocês investem, já entende, você falou, né? Vocês nunca são minoritários, acompanham um VC, tudo, né? Mas para startup, vocês ajudam essa jornada de eles entenderem que um CVC pode agregar ou como pode agregar valor a eles? Por quê? Porque a gente sabe que uma jornada de uma startup ir por um viés normal, investimento anjo, depois pegar um VC, ela é diferente se ele tem na cabeça que ele quer ir para um CVC, né? Como você vê isso na maturidade dos empreendedores ou quanto a Wayra agrega para eles isso, para eles terem certeza que buscar o caminho de estar conectado com uma Vivo, isto vai trazer um valor agregado para eles? Essa é uma boa pergunta, Ricardo, é parte da nossa jornada mesmo de aportar valor, né? Então, liquidez, eu acho que, né, a gente está vendo aí fundos novos aí toda semana e CVC surgindo, né? Muitos CVC surgindo. Então, liquidez no mercado é sempre bom para fazer esse ecossistema gerar. Mas liquidez por liquidez, né? Então, qual a escolha do empreendedor? Acho que esse é o principal ponto, né? Porque dinheiro está disponível. Então, quando ele compõe uma rodada, os melhores empreendedores, né? Eles vão escolher quem eles querem no cap table. Então, os fundos, né, meio que disputam ali também para poder entrar nessa rodada. E o que a gente tenta mostrar para o empreendedor, né? Que muitas vezes essa escolha está na mão dele, né? Então, ele é quem decide. O fundo pode pensar, né? Ou outros investidores podem pensar, mas por que você vai colocar um CVC no seu cap table? E aí que eu acho que entra essa questão do fit, né? Que é a parte mais importante, de ter esse perfil como investidor estratégico. Então, o que a gente agrega? Eu não agrego a mesma coisa que o fundo vai agregar, né? O fundo, ele agrega, além do capital, né, majoritário, a facilidade dele capturar novos rounds, um mindset de crescimento, conexões no mercado, ele atua também na parte mais estratégica e de contratações, né, de C-level. Essa é uma que os fundos, a gente sabe que eles fazem isso muito bem. O que o CVC faz? Né? Eu tenho que gerar negócios em escala, então é conexão tanto com a corporação quanto com outras corporações, e a gente faz, inclusive, programas com outras empresas em conjunto, né? Então a gente tem esse know-how e acaba fazendo também um corporate venture, né, de programas de desenvolvimento de negócios. Então, são portas que a gente consegue abrir diferente do que um VC agrega. Então, além disso, eu também tenho a possibilidade de fazer follow-on e a gente apoia o empreendedor desde de fazer um novo pitch para captar uma próxima rodada, fazer as análises técnicas, montar case. A gente apoia também a parte de comunicação, né, PR para mercado, com cases também importantes. Então, é uma chancela importante e, dependendo do perfil, né, eu acho que isso só tem a agregar. Se não tem um perfil de controle, então não tem por que o empreendedor não querer se juntar também compondo com o CVC. Mas eu não vejo que são caminhos distintos. Eu acho que a jornada do empreendedor, primeiro ele capta, né, ele pode estar bootstrap, depois family friends, ele pega um investimento anjo, e aí quando ele chega no seed série a gente entra na mesma jornada do VC. Então não tem uma diferenciação, tanto que a gente ajuda ele a captar novas rodadas até o ponto que o nosso ticket aguenta, né? Ou depois ele pode também vir a preço de mercado, a gente entrar com um fundo mais late stage, né? Em alguns casos, aí são bem menos casos, mas a gente consegue acompanhar essa jornada do empreendedor.
É interessante porque é uma característica dentro da tese de vocês o que faz sentido, né? Porque o que a gente vê em alguns outros CVCs é eles entrando, assim, até um determinado momento a tese é igual, eles entrando como parceiro estratégico, porque, querendo ou não, está dentro de algum pilar ou de alguma vertente deles que faça sentido ao negócio, mas a ideia deles no futuro é o contrário, eles querem se tornar majoritário e comprar a startup. E aquisição, E aquisição, ou seja, eles querem tirar todo mundo, mantém os founders, porque os founders são a cabeça do negócio, mas eles querem ser majoritários, né? No caso de vocês, vocês ajudam o empreendedor a ter esse momento de tração, escala, para aportar como valor, como você diz, negócio, clientes, e dar essa abrangência. Quer dizer, é uma tese interessante, né? Exato, mas o que acontece muito também é que a gente está vendo aí um movimento muito forte de acqui-hiring, né? Então, dada a dificuldade de contratação, principalmente, né, de áreas de tecnologia, é uma forma de você já compra o pacote fechado, né, com todas as pessoas ali que são o grande valor da empresa e tem uma oferta muito atrativa para que aquele empreendedor tenha uma posição estratégica dentro de uma corporação, né? Então, são incentivos diferentes ali, mas eu não vejo como um movimento negativo, porque ela não está tendo um privilégio perante outros investidores, né? A corporação que fizer uma aquisição dessa, então aquela oferta vai ter que ser aceita por todos os investidores e principalmente o empreendedor, se isso fizer sentido para o momento de carreira dele, né? Porque é sempre um trade-off ali. Então, ou ele vai captar uma nova rodada, ou ele sonha em chegar no nível de um IPO, né? Ou virar um unicórnio, ou determinados momentos ali que a competição às vezes está muito acirrada, ou vai entrar um entrante internacional muito forte. Então, é uma forma dele ver se tem realmente uma sinergia para fazer aquele negócio crescer e para ele, como pessoa física, né? Faz sentido. Eu acho que é sempre bom ter mais de uma opção na mesa, né? Você comentou que vocês escolhem muito bem esses empreendedores. O que mais atrai vocês? Qual é o diferencial assim que vocês olham, vocês observam para você olhar e falar aqui, eu aposto? Obrigada, Luciana. E a sua pergunta é ótima, porque o empreendedor, eu acho que né? O empreendedora é a chave do negócio, né? A gente sempre costuma dizer que você vê uma pessoa boa, contrata, depois você resolve o que ela vai fazer, né? Porque ela vai se dar bem onde for. Então, quando a gente avalia uma startup, eu acho que esse também é um diferencial do CVC, porque é um namoro, né? A gente vai ali, conhece o empreendedor, acompanha desde o início ali, né? Às vezes quando ela chega para a gente, muitas vezes está bem early stage, então a gente acompanha a evolução dessa empresa e olha a capacidade, principalmente a capacidade de execução, né? E quando a gente vai investir, por ter essa questão da validação do fit, que é muito importante, você coloca esse empreendedor para ter você expõe ele a outros casos, né? Ele vai ter que conversar tecnicamente, ele vai ter que negociar com uma grande empresa, ele vai ter que ver os requisitos de TI. Então a gente consegue ver ali também qual que é o diferencial dele, se ele tem capacidade, né, de realmente gerar negócios com uma grande corporação e principalmente na prova de conceito, que eu acho que é onde a gente tira mais dúvidas, que geralmente um fundo não tem essa oportunidade, porque você vai entrevistar, tem pessoas que são ótimas num pitch, né, e faz um material excelente, e você vai ver os dados e tal, então acaba sendo sempre uma aposta ali muito baseada nos economics da empresa. Mas algo que a gente olha muito é qual que é o nível de flexibilidade daquele empreendedor, né? Porque você sabe que a corporação vai pedir alguma coisa durante a prova de conceito, né? Mas dá para fazer isso daqui, dá para fazer aquilo ali. E a gente sempre faz esse meio de campo, porque, obviamente, o empreendedor tem que entender se aquilo que está sendo solicitado pela corporação faz sentido depois para ele escalar para todo o mercado, né? Se é um problema que não é só dessa empresa especificamente, né? Porque se for algo muito específico, ele tem que falar não mesmo. Mas a gente vê vários casos de empreendedores que são pouquíssimos flexíveis, né? Ou não sabe, muitas vezes, ter esse jogo de cintura, né? Ou alguma coisa deu errado
ou precisa estender um período aqui a POC, a gente ainda tem que testar, e eles começam a botar pressão porque já quer, né, fechar a rodada. Então, tem casos e casos, mas eu acho que essa questão da flexibilidade, como a gente tem um prazo um pouco mais longo ali para interagindo com esse empreendedor, e em diferentes situações, a gente consegue capturar ali como que ele se comporta, né? Então, a gente olha desde o track record dele, né? Ele é uma pessoa que entende realmente da solução que ele está tratando, porque muitas vezes ele pode ter vindo de uma área na corporação que ele trabalhava, via aquele problema, e aí ele resolveu sair fora da corporação e fazer a startup, né? Então, é uma pessoa que vem com muito conhecimento, mas pode ser um marinheiro ali de primeira viagem em termos de empreendedorismo. E principalmente se ele não é carreira solo ali, né? Porque a gente tem, nessas 800 startups que a Wayra já investiu, a gente tem várias métricas ali de dados, e a gente tenta fazer algumas correlações. E na nossa visão interna, isso, né? O melhor número de co-founders seriam 3. E se tiver diversidade, realmente o resultado também é melhor. Então, empresa de um homem só, né, a chance de sucesso é menor. Então, quando tem 3 com complementariedades distintas, então um cara muito bom em tecnologia, outro muito bom, né, uma mulher muito boa em comercial e uma terceira posição ali que faz sentido para aquele negócio, geralmente tende a ter mais sucesso. Agora, até colocando esse, em aspas, marinheiro de primeira viagem, né, Lívia? Hoje o mundo é tão dinâmico que a todo tempo a gente está aprendendo, né? A gente pode ter 100 anos que você estará eterno aprendiz, né? É verdade. E tem essa questão do lifelong learning, né? Então, assim, não quer dizer que uma pessoa que está de primeira viagem vai ter uma chance de insucesso. E, inclusive, se a pessoa já tentou e errou, aquela startup fracassou e ela está vindo com uma segunda startup, isso para a gente é visto com ótimos olhos, assim, muito positivo, porque realmente ela teve um aprendizado e ela está tentando fazer diferente, né? Então, não quer dizer que o fracasso leva ali a uma condição futura. Então, e principalmente o skin the game, né? Se a pessoa está colocando ali o que ela acredita, a vida dela naquela startup, né? Então, quando ela depende daquilo, ela não está com um trabalho ali ainda paralelo, né? Não sei se eu vou apostar tudo aqui, vou ficar no meio termo. Não dá, vai chegar uma hora que tem que ir para 100% ali, é all-in, né? E se der, deu, se não der, não deu. Então, a gente tenta também avaliar um pouco da carreira ali, da pessoa, e da vida pessoal, em que momento que ela se encontra, né? Eu acho que isso dá para fazer uma leitura. Mas, realmente, eu acho que áreas de inovação, e o meu perfil, pessoalmente, a gente é muito acelerado, né? São vários pratinhos girando ao mesmo tempo, e a gente tem que fazer acontecer muito rápido. Então, é até uma dificuldade quando a gente vai para dentro de uma corporação e as startups acham que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Então, assim, né, a gente leva uma semana para conseguir a agenda da pessoa que ela precisa conversar, né? Não é tão rápido assim, e eles têm que entender. Então, algumas coisas a gente costuma até trabalhar para ter um fast track, e outras é uma cultura da empresa. Mas o que a gente costuma falar é que, olha, tenha paciência, resiliência, porque você tem que escolher os teus clientes, né? Se você quer fazer negócio com uma grande empresa, escolha quais delas você quer entrar, escolha a porta correta, né, para ter mais chance de sucesso, e tem que ser resiliente, porque aquilo pode levar 6 meses, às vezes 1 ano, mas quando virar, vai ser um grande contrato. Agora, se você não tem uma equipe ali para estar dedicada tanto tempo, né, principalmente em empresas mais early stage, ela tem que girar, ela está buscando receita. Então, às vezes, não é o momento dela já partir para grandes clientes. Então, vai nos pequenos, que às vezes fecha mais rápido, mas se ela quer focar em grandes contratos, tem que estar preparada para isso, né? Minha pergunta é assim, tentando entender um pouquinho mais da visão de Corporate Venture Capital, quando o investidor estratégico está entrando, seja como investidor ou seja mais para frente como um aquisitor, os parâmetros são completamente diferentes de um fundo de venture capital. Valuation, cláusulas de controle, participação, saídas, assim, um outro universo, né? Porque
o propósito no final do túnel é divergente, né? E, na prática, vocês têm feito vários investimentos com fundos de venture capital. Como que funciona essas divergências de interesse? Como vocês têm trabalhado essa convergência na prática? Por exemplo, né, o fundo ele tem aquela pressão até e o rito, né, do regulamento do fundo. Então, o prazo para investimento, desinvestimento, diferente do CVC, a gente não tem essa pressão. Então, eu posso ter investimento aí que está no nosso portfólio há 8, 9 anos, né? E sem essa pressão por saída. Então, se ela realmente, o que a gente costuma olhar? Se está tendo uma relação, né, proveitosa do lado da corporação, se eu estou gerando negócios, a gente está conseguindo evoluir. E principalmente se essa startup não está andando de lado, né? Porque senão também vai chegar num ponto que às vezes o empreendedor chega num nível ali que ele já também não está afim, né, de mais tocar a empresa e tal. Então a gente sempre tenta renegociar ali uma saída que faça sentido, né, para os dois lados. Agora, nos investimentos, por exemplo, como eu não lidero a rodada, eu entro sempre como minoritário e um follower, eu vou seguir o líder da rodada. Então, por mais que a gente faça as análises de valuation, construa a nossa tese de investimento, quando eu levo para o comitê, que é um comitê global, né? Então, a Wayra na Espanha, ela avalia de todas as Wayras recebem, né? Submetem ali startups, e a gente busca não canibalizar também. Então, se eu já tenho uma outra solução dentro do portfólio que pode internacionalizar, não faz sentido eu investir em uma startup aqui que faça a mesma coisa, né? Então, a gente tenta gerar negócio com a investida de outro país. Então, acho que esses pontos são importantes para mostrar que, uma vez que a gente investe, tem condições de gerar negócio e internacionalizar, e quando eu levo para o comitê de investimento, a startup já está com o term sheet na mesa do líder da rodada. Então, as condições, os termos já estão definidos pelo líder, e aí o follower, né, quem põe mais dinheiro, decide. Então, o follower realmente vai seguir aqueles termos. Então, não costuma ter atrito, principalmente na hora do investimento, né, porque a gente segue os termos e como o nosso perfil não é de controle, nada do que eu peço é fora do padrão deles, né? Pelo contrário, porque eu acho que tem vários corporates que gostam de ter, né, um assento no conselho e a gente prefere ser observer. Então, esses pontos, já atuei também em corporates que têm um nível de controle maior e estão visando ali uma aquisição futura, mas não é o caso da Wayra, né? Então, nossa proposta não nasceu para isso, né? E sim para ser esse radar de tecnologias. E quando vai avançando, a gente busca, as empresas sempre nos procuram também, se elas querem fazer um follow-on para a gente entrar, então é uma opção do investidor. E quando elas vão captar ali uma nova rodada, a gente apoia nas conexões também, né? Seja com corporações ou fundos, para fazer essa captação, e quando chega em determinado momento também que o nosso cheque já não faz sentido, a gente busca sair, seja numa secundária, ou a questão da aquisição é sempre uma decisão do empreendedor, a menos que ele nos procure e diga, olha, já não quero mais tocar a empresa, ou estou com muito problema de caixa e quero fazer uma aquisição para minimamente zerar ali ou receber alguma coisa. Aí a gente apoia também a buscar potenciais, né, compradores, mas são pouquíssimos casos, né, que isso acontece. Você falou bastante a respeito do empreendedor, né? Agora, como é que o grupo Poly Angels pode ajudar a fazer essa ponte? O que você espera quando você vê uma startup, por exemplo, de um grupo como a Poly Angels? O que você gostaria de ver da nossa contribuição para essa startup chegar um pouco mais pronta para você? Perfeito, João. Prazer e obrigada pela pergunta, porque, para mim, eu vejo aqui uma possibilidade de sinergia muito grande, né? Vocês são um grupo de executivos, de professores, de gente com muita experiência e experiências complementares. Então, quando vocês fazem, né, um investimento e passa pela avaliação aqui em grupo, eu acho que isso é o que mais agrega para a chance de sucesso, né, que vocês estão tendo. Então, por exemplo, na semana passada, nós anunciamos um investimento na GamerSafer, que é uma startup de cibersegurança para games, né?
Então, eles fazem a autenticação para o jogador entrar no jogo, e é uma solução bem interessante. Foi um co-investimento, então quem liderou a rodada foi Indicator, né, um fundo bastante conhecido no mercado, e entrou também Harvard Angels, entrou Carpen, entrou The Venture City. Então, a gente, inclusive, a Wire conectou também com outros fundos para eles fazer esse roadshow. Então, assim como a gente pode co-investir, né? Porque eu acho que as escolhas de vocês, né? Vocês conseguem fazer essa seletiva muito bem feita, ou também, dependendo do ticket, né? Das startups que vocês estão buscando. A Wire pode ser o próximo cheque. Então, eu acho que o principal que vocês podem lembrar de nós como investidores é que tipo de potencial aquela solução pode gerar para a Vivo. Né? Se vocês conseguirem enxergar com clareza esse link, aí sim a gente se torna um investidor óbvio ali nessa relação. E a partir do momento que vocês investem, acompanham essa empresa por um determinado período, então vocês também vão trazer leads muito qualificados para nós, né? De como que aquele empreendedor ou a empresa vem performando, e principalmente pensando em escala, né? O que eu posso trazer, seja uma base de clientes B2B ou B2C, né, para essa solução. Então, acho que esse é o principal ponto, né, para fazer o link. Esse processo entre vocês conhecerem a startup e efetivamente fecharem o deal, eu entendo que varia, mas normalmente quanto tempo leva para a startup receber o cheque? Depende, é muito caso a caso isso, mas para te dar uma ideia de governança da Wire, né? Nós temos uma governança apartada. E eu acho que isso é um dos pontos mais importantes de um CVC, porque se ele estiver dentro da estrutura da corporação, já não vai funcionar. A gente sabe que não vai funcionar, porque até marcar um comitê, ter as agendas de todo mundo, você perde o deal, né? Então, não é um movimento fácil. Como a Wire é uma estrutura apartada, a gente tem desde de conhecer o empreendedor, fazer uma validação de fit com a Vivo, construir a tese de investimento. No melhor dos casos, eu diria que pode acontecer um dia ou até em 1 mês e meio. Então, pode ser muito rápido, se tudo estiver correto e você não precisar testar aquela tecnologia. Então, você faz só uma validação de fit, tem um potencial claro ali, a gente consegue ver uma demo do produto sem testar exatamente na prática, e aí eu submeto num comitê de investimento que acontece todo mês. Então, a partir da construção da tese, né, e submeter no comitê de investimento, a deliberação acontece ali no mesmo dia do comitê. Então, é um processo muito rápido, e aí depois a gente já parte para negociação jurídica, né? Então, também vai depender do instrumento que for usado. Se for um padrão de mútuo conversível ou um safe, é mais simples, e aí sim a gente consegue desembolsar para a empresa. Mas esses são casos, né, que tem que estar tudo muito redondinho, né? A gente já ter acesso a um data room, que está tudo preparado, né, para olhar os dados, já ter uma rodada, né, fechada ali com o líder, os termos definidos. Então, pode ser um processo muito rápido. E casos que às vezes demoram um pouco mais, eu diria que em torno de uns 3 meses, ou se precisar testar o produto, né, em alguns casos, que a gente precisa realmente ver ali a capacidade de execução na prática, aí é muito o prazo da empresa. E aí pode variar muito, né? Tem casos que leva 6 meses para testar um produto, né? Então, mas a gente tem conseguido validar fit cada vez mais, sem necessidade de testar o produto ali, de integrações e tudo mais, né? A gente tenta fazer provas de conceito mais simplificadas, que dê para ter a análise mais técnica, e outros casos, logística, por exemplo, a gente está testando na prática, né? Então, pode ser que tenha um potencial investimento aí futuro. Mas é uma convergência, né, tem que estar tudo muito correto, né? A startup está captando, já tem um relacionamento com a Wire, o produto, então não é simples, mas a gente está com bastante apetite aí. Já investimos em 3 empresas esse ano e temos mais 2 já bastante avançadas aí para anunciar em breve.
Deixa eu pegar um pouquinho rapidinho. Eu sei que a gente está chegando no final, mas pegar esse gancho aí da pergunta do Rubens, e como você colocou no início, né, que vocês seguem as rodadas com fundo, né, e não querem ser, são minoritários, tudo. Quando a gente fala de contrato, né, que você colocou aí a parte de contrato, não estou nem falando da validação de produto, que demora tempo, mas vocês têm alguma carta na manga para impor alguma cláusula ou vocês seguem tal qual o que o fundo coloca nos termos de contrato e vocês seguem o que o fundo está impondo ao empreendedor? Não, geralmente a gente segue, tem algumas restrições, por exemplo, por ser uma corporação, né, que é o caso da PUT, que eu comentei, que a gente sempre tem que ter acesso à informação. Nós temos uma restrição de investimento de ter ações em empresas que são em paraísos fiscais, então esse é um problema, porque a gente está vendo muito flip, né, de empresa brasileira para paraísos fiscais, e é uma questão aí que tem os seus prós e contras, né, porque com essa onda de aquisições que estão acontecendo no próprio país, será que faz sentido isso futuramente para o empreendedor? Porque depois ele tem que desflipar, gasta muito com advogado para vender a empresa aqui no Brasil, né? Então, é uma questão, a gente tem feito nesses casos, né, alguns instrumentos diferentes, mas não podemos ter ações nesse tipo de paraíso fiscal, né? Então, essa é uma questão de governança corporativa, né, que o fundo não tem esse problema, né? Foi muito esclarecedor. A forma como se apresentou também ajuda bastante a gente entender um pouco melhor esse mundo do CVC. Eu queria agradecer em nome da Poly Angels aí a sua disponibilidade. Não, eu que agradeço, para mim é um prazer, viu, Rubens? Agradeço a todos pelo tempo de vocês, essa troca de experiências, porque eu sempre aprendo muito em todos esses eventos. É um prazer e podem contar comigo. Excelente. Muito obrigado, gente.